Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez para estar falando sobre equipamentos e ferramentas elétricas. Então equipamentos e ferramentas elétricas precisam ter confiabilidade. E a confiabilidade só vai haver se eles estiverem com suas calibrações, seus testes, né, em dia. Então isso é muito importante, apesar que usamos essas ferramentas para testar também os equipamentos elétricos, fazer uma série de verificação e uma série de análises. Mas esses equipamentos mesmos, para a resposta ser certa, ser confiável, eles precisam estar também em condições de uso, de conservação e de teste de laboratório. Então vamos ver à frente. Isso é um detalhe muito importante. Detalhe não, é um ponto muito importante. Então está aí, objetivo, introdução, confiabilidade e ferramentas. Então no objetivo nós temos conhecer os aspectos de segurança no uso de ferramentas a serem utilizadas na elétrica. Então está aqui as ferramentas e dando aqui um símbolo de elétrica, né, mostrando no sentido natural, né, gerada energia elétrica, né, para um fenômeno da natureza também. Então aqui está o, se interessar em ver lá a fonte aqui dessa imagem, mas aqui estão as ferramentas. Então as ferramentas de maneira simples. Então conhecer os aspectos de segurança no uso de ferramentas a serem utilizados na elétrica. Introdução. Eu já falei um pouquinho no primeiro slide, questão da confiabilidade. Então, o que é confiabilidade? Confiabilidade, de acordo com o dicionário, é a qualidade do que é confiável. Fiabilidade. Na eletrônica, é grau de fidelidade de uma informação. Olha que interessante. Então, quando a gente está lá fazendo as medições, usando voltímetro, amperímetro, osciloscópio, seja que equipamento for voltado para a elétrica, ela vai te dar uma informação que precisa ser fiel. A informação não pode ser fora dos padrões. E isso implica em que esses instrumentos eles têm normas para serem montados, para serem fabricados. Normas que dão uma direção para que eles venham ser instrumentos que a sua medição tenha um grau de confiabilidade aceitável. As medições deles sejam confiáveis. Aí na NR10 diz o seguinte, o item 10.4.3. Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. Nós temos também uma apresentação que fala sobre manuais. É muito dito na NR12, mas a própria NR12 fala muito sobre a parte elétrica. E, por sua vez, o manual ele é de suma importância quando for adquirir uma ferramenta dessa, um equipamento desse. E ele vai te trazer ali as recomendações. Tem empresas até que você pode, no ato da aquisição, negociar que se tenha um treinamento para o seu corpo técnico, seus profissionais que trabalham com elétrica. Isso é importante, conta positivamente e pode estar lá nos seus arquivos, também no dossiê do trabalhador, junto à empresa, como uma capacitação, né? Logicamente. O item 10.4.3.1, os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico, isolamento elétrico, devem estar adequados às tensões envolvidas e serem inspecionados. Então alguém tem que ser treinado, baseado no manual, para que saiba como manter a conservação e a manutenção dessas ferramentas, desses dispositivos, e testados. Então tem empresa que tem dentro da sua estrutura laboratórios, devido a ela ter muita atividade com elétrica, às vezes é empresa de geração de energia elétrica, ou transmissão, ou geração e transmissão, ou subestação, tem esses equipamentos. Então, além desses equipamentos, tem esses laboratórios. Tem que ter, logicamente. Mas também tem os laboratórios internos. Mas quando a empresa não tem que mandar fazer um teste no laboratório externo. E nos manuais, obviamente, precisa se ter lá definido essa periodicidade de teste. E também tem que ter aquele conhecimento seguinte, o equipamento caiu no chão. Será que afetou? As ferramentas caíram no chão, um dia pode cair. Isso não é impossível de acontecer. Vamos supor, as ferramentas, alicates, chaves de fenda, então isso aí tudo
caindo no chão, aquela proteção de isolamento, ela vai sendo danificada. Até que ponto isso pode ser danificado? Até que ponto eu tenho que a partir de que momento eu tenho que substituir? Ou eu posso pedir um parecer da empresa que forneceu, isso tem que ser negociado, que muitas empresas dão o seu parecer. E às vezes ali ligando para a empresa, consegue-se ter mais informações a nível de ter até um checklist para que alguma pessoa que seja responsável por cuidar dessas ferramentas, ela venha verificar. Tudo bem até aí, pessoal? Então, isso é um item muito importante, porque isso implica em disciplina profissional do trabalhador, porque se ele tiver uma ferramenta que não está, ou um equipamento que não esteja confiável, a sua informação não vai ser séria, não vai ser certa, melhor dizendo, e por outro lado pode levar a um acidente grave. Então a ferramenta ela já começa ali. Isso na reunião de APR tem que ser discutido. Como é que estão as ferramentas? O conjunto de aterramento está adequado, está estanhado, os cabos estão em dia, estão em condição, estão testados em dia. Olha, os outros equipamentos, os instrumentos são todos testados. Nós estamos aí com os laudos de quem fez o teste, laudo assinado com recolhimento de anotação de responsabilidade técnica. Estamos com tudo isso aí, e isso vai te dar o quê? Garantias. São garantias para que o seu trabalho funcione bem. Então, esses itens aqui da NR10 são legislação. Num eventual acidente que a pessoa venha ir a óbito, certamente isso tudo conta a ponto a favor da empresa, porque ela fez o dever de casa dela, ela exigiu, ela fiscalizou, ela auditou se essas coisas estão tendo lá, sendo praticadas, né? Estão sendo, como fosse um PDCA ali, está verificando sempre, fazendo a coisa rodar. Então muitas empresas até têm os procedimentos, mas as pessoas com o tempo vão caindo no esquecimento e não levam isso muito a sério. E por outro lado, a gente recomenda se ter algum tipo de sistematização. A gente aproveita aqui para oferecer, nós fazemos software que ajuda a você ter um controle, te avisa, para você ter um controle legal. Avisa que eu digo é quando é necessário estar fazendo os testes necessários e também até as inspeções. E por outro lado, também se houver um incidente com o equipamento, caiu em algum lugar, caiu na água, bateu com ele em algum lugar, isso precisa também ser verificado, ser testado, ser avaliado, ver se realmente não afetou a integridade do equipamento. No item 10.7.8, os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipamentos com materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório. Está vendo? Está reiterando. Obedecendo as especificações do fabricante. Então, o manual tem que estar nas mãos. Mas a instalação é muito antiga, não tem mais manual. Então, é importante se utilizar as orientações da própria NR10 a nível de prontuário elétrico e descrever as funções do equipamento. E, por outro lado, também, além disso, se consegue muitas das vezes baixar até da internet junto à empresa, no site da empresa. Já fiz isso muitas vezes. Possa ser que seja possível com vocês, que se caso não tenha o manual. E o manual vai ajudar em muitas coisas, para acesso que constitui os procedimentos da empresa. Prontuário das instalações elétricas. Então, esses procedimentos, essas regras precisam estar dentro do prontuário. Isso tudo precisa estar rodando, está funcionando. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicados a SNR. Então, a especificação que dizer para que ele é, como é que ele é, número de série, algumas informações de produtividade, quando ele foi produzido, que tem lá aquelas identificações do fabricante, toda essa informação para criar-se um histórico dentro da empresa. Porque isso, eu estou usando os equipamentos tem 5 anos, nunca foi calibrado, já sabe que isso vai ser colocado contra a empresa. O equipamento, ele todos os anos ele é testado, e fora dos anos, se houve aqui um teste fora do programado, porque o equipamento caiu. Então, todos esses registros vão dar defesa para a empresa, no sentido de que ela fazia o dever de casa direito, considerando que a elétrica não permite erros. Os dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica só podem ser utilizados preservando-se as características de proteção
respeitando essas recomendações do fabricante. Ó, mais uma vez falando do fabricante. Ó, equipamentos e ferramentas. Ó, os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações. Ou seja, testado você vai ver que está funcionando adequadamente e os testes de laboratório com certeza. Vocês observam só que isso aqui é um corredor, tem os equipamentos elétricos aqui. Eu já vi corredores que em alguns momentos a pessoa tem que passar de lado. Então, se for falha, o projeto não contemplou o elemento de o homem de uma operação e também o homem de manutenção muitas das vezes. Outra sala de controle, ó. Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipamentos materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão. Então você vê que tem hora que fala só de equipamentos elétricos, tem hora que fala de alta tensão. Então eu coloquei tudo isso aí para não ter dúvida. Muito embora o curso é de CEP, e o CEP compreende desde a geração até a entrega aqui no poste, para ser fornecido para as empresas, para as residências, né? Enfim, mas de qualquer forma, todo o ferramental, todos os equipamentos usados na elétrica precisam ser testados. Então devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório, periódicos. Então está repetindo alguns itens da NR10 em relação a isso para fixar bem. Cuidados preliminares. Os equipamentos e ferramentas devem ser previamente inspecionados. E é sempre bom ter alguém que só cuide disso, pessoa capacitada, preparada, ou se não a equipe toda, ou se não cada um cuida do seu. Ferramentas, equipamentos ou métodos de trabalho não devem ser usados sem aprovação prévia dos setores competentes. Todo e qualquer serviço deve ser executado com equipamentos e ferramentas aprovadas e adequadas aos serviços a executar. Especificação dos equipamentos e ferramentas. Os equipamentos e ferramentas serão especificados com base na análise de risco. Isso quer dizer o que? São duas situações. A primeira, que eu já havia falado no slide anterior, é que temos que ter um histórico do equipamento, lá o relatório, dizendo também as especificações dele. Por um outro lado, quando vai fazer a PR, muita gente não faz isso. Só coloca lá, precisa de aterramento elétrico. Que tipo de aterramento? Tem que se definir. Tem empresa que tem padronizado com o aterramento, mas tem empresa que tem instalações que tem diversos cenários que tem que usar aterramentos diferentes. Mas fala para botar o aterramento, mas não diz qual é. Mas tem que dizer qual é o aterramento, ou ser anexo um diagrama unifilar informando os locais que serão colocados os conjuntos de aterramento temporário para o trabalhador, numerado, identificado, que normas exigem essa identificação dos aterramentos. É uma forma da coisa funcionar à luz da norma. Os riscos devem ser analisados, físico, químicos, ergonômicos, biológicos de acidente. Todos os riscos. Estamos falando de elétrico, elétrico está mais aqui dentro do risco de acidente, que é chamado também de risco mecânico. Mas temos no ambiente físicos, químicos, ergonômicos e biológicos. Controle de risco. Todos os equipamentos e ferramentas de trabalho utilizados deverão garantir e atender os requisitos para aplicabilidade em atividade no sistema elétrico de potência. Então, ser ergonomicamente projetado é um detalhe importante. No curso de ergonomia que nós temos, que eu recomendo fazer, que na verdade não estamos dando um curso de ergonomia. Estamos citando a importância da ergonomia e podemos até comentar alguns itens de ergonomia. Mas o curso de ergonomia nosso, da empresa, da Master Inteligência, ele tem um ponto lá que fala sobre o alicate, o projeto do alicate. Então tem alicates, a diferença de um para o outro, você gasta 30% ou 40% menos força física para cortar devido ao como ele é projetado ergonomicamente. A ergonomia é a ciência de adaptação do meio ao ser humano. Às vezes nós compramos alicate, já pensou o dia inteiro a pessoa tendo que fazer uma determinada tarefa, tem que estar cortando fiação ali. Então aquele movimento com as mãos o dia inteiro, isso pode gerar uma lesão, né, na mão da pessoa em função de estar fazendo esse movimento repetitivo e gastando empregando muita força física, que por outro lado poderia ser reduzido bem mais a força física dependendo do tipo de projeto que o alicate foi feito. Né? Ser dieleticamente isolado. Possuir características de resistência mecânicas. Aí, ó. Então tem que ter resistência mecânica. Adequadas à aplicação, de acordo com as tensões apropriadas para isso. Prever outras características quando necessário. Quando a pessoa for fazer a aquisição de compras, ela tem que conversar com o fabricante antes e ver a questão da ergonomia, a questão do emprego da força que será feita com esse alicate, a facilidade ou qualquer outro equipamento.
Então, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva, ferramentas de trabalho, deverão ser ensaiados periodicamente. Já está citando o EPI, já envolve a luva isolante. A luva isolante também precisa ser testada. Testada antes do uso e testada pela periodicidade definida pelo fabricante. Então, nós temos cuidados especiais das ferramentas, inspeção e teste, manutenção e funcionamento, e que está aqui os exemplos. Ferramentas, instrumentos de medição, amperímetro, multímetro, voltímetro, termômetro, osciloscópio e outros. Chaves e alicates, ferramentas antifaísca, que for usar dentro de uma área classificada, pinças, luvas isolantes e o que fizer necessário. Então, os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipamentos com materiais isolantes destinados ao trabalho em alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos, obedecendo-se às especificações do fabricante. Reiterando muitas vezes, todos os ensaios deverão ser registrados de forma documental, garantindo assim a rastreabilidade, vai criar um histórico, além de registrar a data de validade dos testes de forma indelével nos equipamentos e ferramentas aprovados. Os equipamentos e ferramentas que, por meio de tecnologia apropriada e certificada, não possam ser recuperados, devem ser inutilizados de forma a impedir seu uso. Então é isso aí, pessoal. Nós finalizamos aqui essa parte. Que você possa estudar bastante. Dúvidas, tente fale conosco através dos nossos canais de comunicação. Bons estudos, boa sorte.